Como Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, pretende se lançar a candidato à presidência do clube na eleição do ano que vem e não deverá ter o apoio do presidente Júlio Casares, ele pode, ou nos próximos dias ou até o final da temporada, deixar o cargo. Vamos falar do São Paulo agora no Sport Center. O fim de semana para o Tricolor vai ser daqueles para tentar juntar os cacos depois da eliminação na Conmebol Libertadores, mais uma derrota contra a LDU. O próximo jogo pelo Brasileirão será na segunda-feira contra o Ceará. O Eduardo Afonso, meu xará, chega com as informações. Olá, amigos do Sport Center. Depois da eliminação na Copa Libertadores, quando o São Paulo saiu vaiado por seu torcedor do Morumbi e perdeu 13 milhões de reais de premiação, o objetivo passa a ser único: o Campeonato Brasileiro. Mas o título está distante, o São Paulo é só o 7º colocado com 35 pontos. Por isso o foco é garantir vaga na próxima edição da Libertadores. Por enquanto o brasileiro só tem um G6 garantido, mas dependendo se Palmeiras ou Flamengo conquistarem a Libertadores e Cruzeiro conquistar a Copa do Brasil, o G6 pode virar G7 e até G8. O que facilitaria um pouco a chance do São Paulo de chegar à próxima edição da competição continental. O técnico Hernan Crespo começa a preparar o time amanhã aqui no CT para uma sequência que é bem complicada na próxima semana. Segunda-feira, ainda sob esse impacto da desclassificação, o São Paulo recebe no Morumbi o Ceará. Na quinta-feira da semana que vem vai a Fortaleza pegar o Fortaleza. E no outro final de semana tem o clássico que poderia ser a semifinal da Libertadores, mas é válido pelo Brasileirão contra o Palmeiras. Alguns problemas precisarão ser resolvidos dentro e fora de campo. Começando por Oscar. O treinador quer que Oscar treine algumas vezes com o grupo, trabalhos de impacto sem sentir nenhuma dor para colocá-lo novamente em campo. O jogador tem feito parte dos treinamentos com o grupo, mas quando a atividade é mais forte, ele fica de fora. Oscar se disse otimista no Morumbi antes da partida e garantiu que está próximo de sua volta. Cédric, recuperado de virose, deve ficar à disposição. Ferrarese com problema na virilha ainda é dúvida. E a única coisa que deu para aproveitar no jogo ontem foi o grito da torcida fora Casares. Mas não porque eu quero a saída do Casares, pelo posicionamento da torcida. A torcida se posicionou, acho que o torcedor comum, né? A torcida organizada não se posicionou, não. O torcedor comum, sim, o fora Casares. Eu acho que o Crespo teve culpa ontem, teve até a página 2, ele escalou mal o negócio do Rigoni, deu uma inventada ali na lateral direita, não deu certo. O Rigoni é uma das piores coisas que o São Paulo contratou nos últimos tempos. Horroroso. Acho que fez 4 gols nos últimos 5 anos, se atrapalhou com a bola ontem, atrapalhou o lado direito. Agora, vamos lá, vamos botar as claras, né? O São Paulo é isso aí hoje também. Um time, o São Paulo até que tá de bom tamanho, um time endividado, que tem um elenco limitado, não é um baita elenco, é um time bom, bem organizado hoje pelo Crespo, errou ontem, mas sofreu um antibaixa, que até acho que foi uma boa baixa, sofreu o Ferrarese ontem, que atrapalhou. E o Ferrarese é um dos grandes culpados por essa eliminação, porque no jogo de ida é ele que erra no primeiro gol e é ele que dá a bola na fogueira pro Pablo Maia no segundo gol. Então o São Paulo entregou 2 gols. E ontem entregou um gol também. Não é possível, você praticamente fez gol contra de escanteio. Você tem um escanteio a favor, 12 segundos depois você toma um gol. É piada. O Bobadilha não fez a falta, não conseguiu fazer a falta. Não, a bola quicou, ele se embananou todo com a bola. E o Rigoni voltou de calça jeans. Calça jeans total, tá de sacanagem. O Alan Franco, se tu for pensando, a gente falou sobre isso, ele correu pro lado... Ele não conseguiu, ele correu pro lado errado. Não correu pro meio. Errado. Pelo menos foi um dos zagueiros que voltou, E o Luciano, perdeu 3 gols nos 2 jogos. Então não dá pra classificar desse jeito. O elenco já é limitado, você não pode cometer erros. O Palmeiras pode cometer erro, que nem no primeiro tempo contra o River? Pode. Porque tem um elenco tão forte que na hora que ele bota a cabeça no lugar, ele foi lá e virou o jogo. O Flamengo ontem quase se embananou com o Estudiantes. Só a minha fonte do São Paulo aqui, que é essa. O São Paulo não tem esse tamanho todo e não pode cometer erro. E cometeu. A torcida organizada Lamento. Não se posicionou até agora porque ela é o reflexo da diretoria. Todos estão sumidos. Inclusive é fofoca no clube isso. Todos estão sumidos, afinal um depende do outro. Quer dizer. Foram vistos hoje em restaurantes aqui próximos do Grupo Bandeirantes. Presidente da torcida organizada, e eles estavam, essa pessoa que me contou estava sentada numa mesa próxima e eles estavam discutindo sobre como se posicionar, porque eles estão meio que protegendo aparentemente a gestão do Casares
Mas o povão, a torcida tá... Pô, nós vamos contra o povo, nós vamos contra a torcida do São Paulo, nós estamos indo contra. Então parece que estava tendo um atrito entre eles na mesa deste bar, muito próximo aqui do Morumbi. A torcida ontem, que não é organizada, para mim tudo se manifestou. Torcedor tem que ser visto da mesma maneira, mas infelizmente, historicamente, a gente divide os organizados dos comuns, vamos chamar comuns, né? Ontem a torcida do São Paulo grita contra o Casares e a torcida organizada quieta. Então é isso que você está falando. Eu acho que tem que ter o único som aí, né? Tem que ter a mesma posição entre os torcedores organizados e os não organizados. E sejamos claros, né? Isso diz muito, né? E nenhum dos 2 jogos, aliás, nenhum dos 4 jogos que o São Paulo fez na Libertadores recentes, tanto o Atlético Nacional quanto com os 2 contra a LDU, o São Paulo demonstrou em nenhum momento que poderia vencer qualquer partida. Ontem, a torcida tava nervosa, assistindo o jogo com meu filho, mas, cara, você tava assistindo, você fazia... Tava no estádio, não? Não, tava em casa. Para isso, eu já tô um pouco mais velho para esse tipo de coisa, eu assisto em casa. O time murchou a torcida. Murchou. O time não tava jogando, cara. Não jogou. O time fraco, o time sem reação. Pablo Maio errando muita bola, muito toque no meio-campo. Escorregava toda hora. Não sei se tava chovendo no gramado daquele jeito, se era só garoa, mas todo mundo escorregando o tempo inteiro, errando passe. Todo mundo muito nervoso. O São Paulo é isso aí também. Um ano vai chegar numa semifinal, no outro vai chegar em quarto colocado. Não, mas é muito pouco pro que gasta, né? E pra quebra do pouco, pé, pra quebra. Mas pro elenco que o São Paulo tem hoje, não dá pra esperar muito mais. Mas tem esse elenco por quê? Porque a diretoria contrata mal também. Né? Não, e os técnicos indicaram, o Zubeldia indicou, por exemplo... O Dineno. O Tapia eu não sei quem indicou. Não, o Tapia é o Crespo. Já é gestão Crespo, e o Rigoni também o Rigoni então, quer dizer, esses caras, eles indicaram os jogadores que eles queriam e a direção foi atrás. Só que ontem o Crespo deu um monte de letra, né? Deu. Ele deixou ontem, pela primeira vez, ele deu letras na coletiva. O que veio na gestão dele... veio por preços, por valores mais baixos, porque o São Paulo não tem dinheiro para fazer grandes contratações. E aí... mas aí tu vende o Henrique e fica com o Dineno e com o Tapia. Não, você vende as últimas 4 vendas do São Paulo foram 34 milhões de euros. Isso. Só com aquele Vitor Reis do Palmeiras 37. Sim. Então mas o São Paulo tá com o Pires na mão, né? Tá com o Pires na mão, mas isso só demonstra a diferença. E o Palmeiras a diferença e o nível que tá, a qualidade da gestão do Palmeiras e a gestão dos outros clubes. Mas é o seguinte, se o São Paulo tá atrás de Palmeiras e Flamengo e o resto também está nessa posição, a LDU tá bem abaixo do São Paulo. Claro que sim. Não, o time mais fraco. Que a LDU... A LDU vendeu o Arce, certo? O centroavante da LDU era o Arce, cobiçado por vários clubes brasileiros, mais caro. A LDU ficou sem dinheiro, ela vendeu o Arce ao final da primeira fase da Libertadores. Foi uma crise, a diretoria foi muito criticada, mas não tinha dinheiro. A LDU estava em crise financeira. Tanto é que o Thiago Nunes ontem, né? O dinheiro, ele não... Não compra, a plata não compra tudo. Compra o coração. A plata não compra... O dinheiro não compra o coração. A plata não compra essas 5 estrelas. Exatamente. Então, a LDU, ela se baseou muito na raça. E outra, e no jogo de ida, nós estávamos aqui também... O São Paulo perdeu a chance de fazer gols, né? Pô, e o Luciano criou 3 grandes chances no primeiro jogo. O São Paulo perdeu 3 gols claros. Lá que ia ser um golaço, né? Agora, não vamos esquecer, há 2 anos... Entregou 3 gols. Há 2 anos, a LDU de Zubeldia... Eliminou o São Paulo. Eliminava o São Paulo no Morumbi. Quartas da Sul-Americana. E depois faria a decisão contra o Fortaleza do Vojvoda lá no Uruguai. Então, quer dizer, não é um movimento... foi um negócio raro que aconteceu. Não, a LDU sempre é chata. E a não é um clube desconhecido e pequeno. Não, ao contrário. A LDU tem um elenco mais inferior? Tem um time inferior? Tem. Ela tem mais história que o Del Valle, ela tem exemplo. Ela tem tradição. Dito isso, 5-1 no agregado pro Palmeiras. Também acho que o Palmeiras passa fácil. Agora, só uma última. Fácil. Depois da derrota lá no Equador, eu e o Pretz, o Denis, a gente falou, o Crespo precisa arranjar uma outra forma tática de colocar o time em campo. Não precisa ser toda hora com 3 zagueiros. Ontem, na minha visão, do Pretz também, ontem era o dia jogando no Morumbi,
aquela atmosfera legal. Pô, São Paulo colocou 54 mil pessoas. 8 milhões de renda. Numa cidade que tá travada, 8 milhões e 300. 7 da noite, que é um horário ruim, viu? Uma grana pro deslocamento das pessoas, 7 horas da noite. E só não colocou mais Paulo. porque aquele espaço lá para LDU que cabe muita gente, venderam 500, 600 ingressos para LDU. E se fosse só a torcida do São Paulo, ali é 4, 5 mil lugares. 4, 5 mil pessoas, teria 60 mil pessoas no Morumbi. Mas ontem eu vou colocar uns 70, 80% na conta do A minha fonte do diz Crespo. assim, ó, as organizadas, Errou na escalação. As organizadas ficarão em silêncio. Essa informação que tem lá interno, e que só ontem a Independente faturou 2 milhões de reais com a carga de ingressos e os copinhos e chaveiros. O silêncio tá Só aí. nesse jogo tá aí o silêncio. Mas eu não boto 80% na conta do Crespo, não. O Crespo não entregou gol, o Crespo não perdeu 2 gols. O Denis. Se o Luciano faz o... Tudo bem. Escalou mal. Escalou Mas mal. 80%, o Luciano faz aqueles 2 bem, gols no primeiro 70, tempo. vamos fechar 2 em a 0. 70, é. 2 a 0 era outro jogo. Ó, outro jogo, o não cara perdeu o gol na esqueça. pequena área, cara. O Crespo não é o Mr. Copa. Não Ele é. foi mal nos jogos da Libertadores, o Foi. time tá fora, e ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Verdade. Num jogo no Morumbi que o Atlético veio com um time lá, um mix de alternativo com nada, e ali era pra ter... E tomou um gol do Viveiras. O Viveiras arrebentou o São Paulo no finalzinho, marcando verdade. gol e expulsando o Rafael lá Marcos lá em Andreotti Curitiba. aqui, Quesada. Jogar com 3 zagueiros precisando fazer 2 gols, aí não é culpa da diretoria, eu também acho. Nesse ponto é que acho que ele demorou. Assim, ó, quando tu toma o gol... A derrota não é culpa da diretoria. Não, Ontem. mas escalar 3 zagueiros... Não, é isso que eu tô falando, né? A derrota não é culpa da diretoria mesmo. Por exemplo, ele toma o gol aos 40, né? Assim, fora do ar aqui, a gente estava conversando com a bola rolando. Tira um zagueiro já aos 40 quando tu toma o gol. Isso. Viu? Tenta criar uma novidade ainda no primeiro Bota tempo. um Alisson, viu? Pra bota tu um voltar Lucas pro Moura. jogo, pra tu O tentar Alisson, fazer um gol. o Alisson tinha que voltar pro segundo tempo. Pois é. Tinha que ter o Lucas Alisson. Moura. Outra coisa Tirava também. um zagueiro, bota o Alisson e deixa o Rodriguinho. Claro, foi mal. Deixa o Rodriguinho. Que tava mal ontem, afoito, nervoso com aquele Morumbi Entra lotado. com arroz com feijão, coloca o Mailton, entendeu? O Bobadilla ontem, por exemplo. Mal. É mal por quê? Porque ele tinha que fazer a cobertura, porque ele sabia que ele tinha que E ajudar tava o na zagueiro, cara, porque o Rigoni não voltava. o Pablo Maia e o Bobadilla estavam atrapalhados, porque exatamente isso. Posicionamento. Quando ele botou o Rigoni, ele falou, os dois ali devem estar falando, cara, nós Mal, vamos ter Denis, que na cobrir boa, na boa. esse cara, porque esse cara não vai Eu voltar. elogiei esse o cara- Crespo um dia desses. Eu elogiei o Crespo um dia desses. Ele tirou o São Paulo numa situação difícil no Campeonato Brasileiro. Mas ontem não é jogo pra inventar, sabe? Ontem era um jogo pra. Aí, sabe, a gente é de uma época, por exemplo, uma vez o presidente Fernando Casal recentemente esteve aqui, eu estava lá nos Estados Unidos, Sim. e ele disse assim, ó, eu falava do Tele, eu cobrava o Tele Santana, as diretorias cobravam o treinador. Quando o treinador chega e me dá a escalação, por exemplo, tu é o Rui Costa, eu sou o Belmonte e tu é o Casares, tá? Eles não perguntam, Crespo, qual time que tu vai colocar em campo? Eu imagino que eles perguntam, ou não. O que vocês acham? Acredito que Eu acho sim. Um dia antes pergunta, né? Eu perguntaria. Claro. Vê o Crespo, tu vai botar qual time Esses amanhã? caras da atualidade, É. eu acho que esses Tu não acha que perguntam mais. perguntam? Eu Na acho véspera, por exemplo, eu tá acho que todo não mundo no perguntam mais. CT vendo o treino. Aí ele define o time, mas não fala. Se eu sou o executivo, que é o caso do Rui Costa, ou se eu sou o diretor de futebol, ou até o Muricy, ô Crespo, qual é o time que tu vai botar em campo? Não, vou botar 3 zagueiros e o Rigoni de ala. Não, para aí, Crespo. Como diria o outro, conte-me mais, me Vamos conversar explica. aqui, viu? Vamos conversar. Por Vamos que, trocar uma ideia por que aqui, tu vai botar o Rigoni? Isso é conversa, É, isso. não é interferência. Não, é conversa. Por que tu vai botar o Rigoni de ala pela direita? Não, porque eu joguei com ele quando? Não, quando? Não, 4 anos atrás aqui, pô, o Rigoni não tem mais força. Não, e ele vendeu isso certo? ontem durante a entrevista, Exatamente. né? Então é o Pô, seguinte, 4 ó, anos, pô. pra que tem diretoria? Por que não ontem começar no 4-4-2, Vamos certo? colocar aqui, 2 ó. linhas fortes de 4, 2 atacantes, certo? 2 zagueiros Pô, não só. vai falar o Fabiano? Vai falar, Fabio. Hoje eu tô de Michel Lopes. Tá de Michel Lopes? Por favor, Lopes, fala fala, aí. Pode dar, você Dê- pode dê estar de sua- Capelanes dê sua- também, dê né? sua- dê Não, mas sua deixa eu só opinião. corroborar Não, mas com ele isso me pediu aqui. pra ficar em silêncio, Foi porque o corroborar que você conteúdo falou foi agora já aqui. no programa anterior. Negócio de direção e Ah, gestão. porque o Denis apareceu na Tá surdina aparecido também. do nada, É. Eu vou sair já. Não, A reunião fica vai com a estar gente. Estava começando aqui. preparando uma corneta É, gigantesca. mas você agora estragou vocês a não corneta, podem mais você falar de estragou a mim. corneta. Mas só te falar, eu tenho um papel aqui na direção, aqui no Grupo Bandeirantes. Eu não interfiro nas escalas, por exemplo, que os meus chefes fazem dentro da redação. O cara quer escalar João pra cá, Pedro pra lá, tá tudo certo. Mas tu quer saber quem é. Mas Quem me vai? avisa antes. Te avisa eu vou antes, quem escalar, vai? eu vou É escalar isso. Pedrinho pra fazer essa narração, ou esse comentário. Você vai escalar o Quesada pra ser o narrador, mas o Quesada narra. se vem o cara, que é meu chefe de redação, ele fala assim, eu vou colocar o Quesada pra narrar um jogo, eu falo assim, companheiro,
Não quero falar nada não, mas o Quesada é comentarista. Já ouviste Quesada? Você já viu o Quesada narrando? Não é bom não. Eu já ouvi o Pretzel narrando um gol do Juventude. Aí, nesse momento, Quesada, eu tenho que interferir. Porque Quesada não vai narrar, ele vai comentar. Mas essa Rigoni época não é lateral direito. Deixou de existir, entendeu? Não, mas eu acho que é essa importante isso que época você está dizendo, porque o mundo corporativo é assim. Não, mas é isso aí, no cara. futebol não pode Agora, ser? o Muricy tá lá dentro, olha e fala assim, ô companheiro, e aí? O de ala pela direita. Não joguei assim quando? Não, eu não vou me interferir, o técnico é soberano. Não é assim. Eu também acho Não que não. pode ser. Aliás, não pode ser assim. Não pode. Fabiano, fique à vontade, bom programa pra vocês. A tua participação foi muito fantástica, obrigado. Não faltei, então hoje não é pra ser tratado como chinelo. Hein? Viu? A gente vai te dar uma nota no final do programa. Viu? Da tua participação. Nós começamos 7h34, 15 minutos de participação. Contundente. No melhor momento que foi bom. Foi bom. Se tivesse a vinheta aqui do Denis, eu colocava agora. Tô de olho aqui. Mas, ô, Fabiane, fale de São Paulo, porque é legal a gente ouvir opinião de outras pessoas a respeito de um jogo que a gente fez. O Fabiane é jornalista, não é setorista do Corinthians. Perfeito. Primeiramente, boa noite pra vocês, pra todo mundo ligado no Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes. Olha, eu concordo com o Quesada quanto à individualização no Crespo, desses 70% e 80%. Porque eu acho que, às vezes, os treinadores tentam ser muito autorais no momento que talvez o pragmatismo fosse resolver pro São Paulo também. Eu acho que ele apostar no que ele tinha feito, ou às vezes fazer uma troca simples, abrir mão de uma linha de 3 zagueiros para um sistema com 4. Ontem, antes do programa, havia sugerido um São Paulo potencialmente jogando em linha de 4. Tendo mais um jogador à frente, porque a LDU é um time que, na ida, o jogo da LDU foi pressionar a saída do São Paulo, o São Paulo rifava a bola pro ataque, e aí pros 3 zagueiros da LDU, com o físico que tem, disputar no alto com o Ferreirinha e com o Luciano, são presas fáceis. Então eu acho que o São Paulo tinha que ter mais um jogador para facilitar essa bola longa, para prender ela no ataque. Se você dá o contra-ataque, se você dá a bola pra LDU, você vai ter problemas. E a LDU fez um jogo que, no que cabia a ela, naquele contexto, foi um jogo perfeito, foi um jogo nota 10. Fechando o jogo pelo meio, São Paulo é um time que cria muito pelo meio. O Quinteiro, que é muito inteligente, que teve que sair pro jogo lá em Quito e não jogou bem, porque tomou bola nas costas. Ontem não tinha ninguém para cair nas costas dele. E aí ele ficou numa linha de 5 atrás, e quando tinha a bola ele saía no corredor. E ele se destacou por causa disso, jogador experiente. E os 2 zagueiros se consagraram na bola aérea ontem. Um time alto, isso que eu ia falar da bola aérea, porque o São Paulo, sem grandes recursos para jogar pelo meio, que estava fechado, apostou nos cruzamentos, teve acho que mais de 10 escanteios no jogo. Foi um jogo que o São Paulo teve muita oportunidade de cruzar, e o aproveitamento da LDU nessas bolas foi perfeito, dentro do que se esperava. O jogo dos equatorianos foi magnífico, mas o do São Paulo, se fosse igualmente perfeito, iria prevalecer. E o São Paulo erra na escalação, erra claramente na ansiedade, e o Pretzel destacou muito bem. O jogo do São Paulo aquietou a torcida. Colocou o extintor de incêndio na torcida, porque o Morumbi ganha jogos. Anticlímax. 100%, não só o gol, mas a atuação. Claro. Se você tá martelando, daria pro São Paulo fazer um segundo tempo perfeito, fazer 3-1 e levar pro pênalti. Não rolou porque o Morumbi tava frio. Mas se ele faz o arroz com feijão que eu e o Pretzel pedimos, a torcida ia reconhecer, entendeu? Sim. Agora, pô, inventa o Rigoni numa posição que não funcionou. Não funcionou. Aí, tudo bem, o cara pode ter o direito de pensar, tá? Mas é o que o Pretzel falou. Não há nada no futebol que proíba aos 30 minutos. Exatamente. Porque quando a gente vê um técnico fazer uma mudança aos 30 minutos, pô, final da Copa o técnico tirou o Dembélé e o centroavante, pô, porque não estava funcionando. É situação emergencial. Louco, é verdade, você não trata como algo ordinário. É isso. E assim... Por que você não colocou o Lucas Moura ainda no primeiro tempo? Pedimos isso, não tem condição para 30. Então não fica no banco. Não, mas mesmo assim, põe agora. Se tiver que tirar os 25 do segundo tempo, tira. É melhor o Lucas Moura não tendo totais condições do que o Rigoni inventado numa situação e às vezes é necessário você trazer a torcida pra dentro. Você não acha que o Morumbi ontem estaria mais empolgado com o Mike na ala direita do que com o Rigoni? O Mike é um garoto que fez uma copinha espetacular, fez gol no jogo que jogou contra o Sport. O Mailton foi contratado pra isso. Aí botou depois, afobado. O Mailton fez 16 cruzamentos. Dos 51 que o São Paulo cruzou, ele não acertou um cruzamento. Tentou 3 gols olímpicos. Ele podia ter entrado com o Alisson no meio. Tirasse um zagueiro e entrasse com o Alisson. O São Paulo, 2 questões. O São Paulo tem dinheiro para contratar alguém melhor que o Luciano? Essa é a minha pergunta. Sim. Direta. Tem dinheiro para contratar alguém melhor que o Luciano? Segunda pergunta. Tem alguém no time atual, como disse o Crespo, melhor que o Luciano para jogar pelo São Paulo nesse momento? Então essas são as 2 questões que eu faço. Se vocês tiverem as respostas afirmativas,
Me indiquem, por favor. Rafa Alonso, o que acharam do Mailton nos seus primeiros jogos? Cara, eu vou falar que, assim, o que me pega não. O diagnóstico que eu faço é que é um cara que veio da Chapecoense, da Série B, no seu jogo, o primeiro jogo que ele foi, não nem titular, mas que entrou, um dos primeiros jogos era 60 mil pessoas do São Paulo com uma bigorna nas costas para virar um jogo enroscado. Cara, não é simples para um jogador. Eu acho que ele tem algumas virtudes. Ele bate bem na bola, os escanteios dele são sempre bons, bem cobrados, perigosos. Acho que ele toma uma decisão muito errada, mas acho que isso é uma afobação de quem está vivendo um mundo novo. Então eu preciso esperar um pouco mais. Você? Perfeito, concordo com você. Acho que ele pode ser bastante útil. Está assustado ainda, tomando essas decisões erradas. É típico do jogador que ainda está se ambientando. O cara pegou, na verdade, 3 roubadas, né? Ele estreou em Quito, foi bem no segundo tempo em Quito. Vila Belmiro com o time reserva, foi mal. E ontem ele entrou no intervalo com a classificação já comprometida completamente. Ele tentou, mas assim, ele não se omitiu, ele se esforçou, mas ele se precipitou diversas vezes, né? Quem sabe, mas acho que ele vai ser útil. Vamos esperar uma circunstância um pouquinho melhor, né, para ele ter uma avaliação mais justa. Antônio Carlos Said, devemos parar de nos iludir e focar na reestruturação até 2027? Eu defendo isso há alguns anos. Mas o que é se iludir? Não, assim, achar que vai ser campeão da Libertadores, assim, claro que no fim das contas, quando vai jogar, você fala, talvez ganhe, como aconteceu ontem e como vem acontecendo. O que eu acho o meu mais correto e honesto, Antônio Carlos, é falar com todas as letras as coisas, deixar as coisas claras. Talvez, deixar assim, é improvável que a gente ganhe coisas nos próximos anos, mas em compensação a gente está economizando aqui e ali. É o que eu falei um pouco ontem para você, né, Arnaldo? O que o São Paulo entrega para o seu torcedor hoje, além do ingresso caro que a gente viu, ele entrega um time fraco, limitado, e quando você vai para fora de campo ele não entrega tudo de economia que se esperava, ou para muita gente não entrega nada de economia. Então, o que você entrega no fim das contas? Esse é o meu problema. Esse é o problema, esse me parece ser o problema, diga. Sim, eu acho que essa situação é transparente, mas assim, a gente agora, mais recentemente, com mais informação, mais acesso, chega à conclusão, e eu acho mesmo, que está valendo a pena o início da reestruturação financeira. Ela pode não ter sido exemplar como poderia ser, mas está valendo a pena, sobretudo quando você olha não para o Palmeiras, para o Corinthians. Para mim é um desespero o que acontece com o Corinthians hoje. Sim. Eu acho que o São Paulo tenta, da sua forma, dar um passo diferente. E tudo seria mais fácil se fosse, como você falou, transmitido de uma forma clara. Olha, nossos limites são grandes, tudo que a gente puder fazer em termos esportivos, a gente vai fazer, mas a gente não tem condição de acompanhar os demais. Nós vamos fazer só contratações pontuais, etc, etc. E aí eu acho que o iludir depende muito de como o seu time estiver naquele momento. Aí ele deu a semifinalista da Libertadores. E jogar a Libertadores, fazer parte da Libertadores, ela tem, além do significado econômico, um significado de autoestima e de mobilização muito grande. Então o São Paulo deveria tentar voltar à Libertadores via brasileiro e fazer pelo menos uma temporada parecida com essa, né? Isso. Acho que essa é a questão. O André Adler, falando em grana, ele fala o seguinte, é um raciocínio que está sendo muito espalhado na internet e nas redes sociais, e a gente pode falar sobre isso. Essa classificação traria 11 milhões de reais. Não valia um esforço a mais pelo Marcos Leonardo? Você entende o raciocínio, né? Entendo. Ia ganhar 11 milhões e dá 11 milhões pro Marcos Leonardo. Bom. Entendo, não é vai tomar banho, né, cara? Vai você bater meu carro. Você viu como é que o cara fez? Olha lá o que ele tá fazendo. Mas fala. Vai vendo, né?
não é essa conta exata e nessa época, nessa era, não existe esse raciocínio. O objetivo esportivo ele não está atrelado ao econômico diretamente, como poderia estar em outra situação. Tanto que quando você vende um jogador hoje, você não pode reinvestir no elenco, né? Então assim, 11 milhões, o São Paulo, se tivesse os 11 milhões, ele não estaria contratando um jogador nesse momento. Ele estaria colocando esse dinheiro em outro lugar. Essa é a questão. Isso. Né? Então, de novo, esse discurso está na boca de companheiros. Não contratou um 9, vendeu a base toda e tal. De novo, talvez precisasse fazer isso. Vender jogadores, não investir em contratação por esse plano de reestruturação financeira. Se a comunicação fosse clara, dá para entender isso. Sim. Talvez até tenha uma marra. O São Paulo não poderia fazer isso. Vai tirar 11 milhões da onde? Pensa, às vezes até o resultado vem. Né? O Corinthians, vamos lá, o Corinthians foi campeão paulista, teve aquela arrancada para chegar a Libertadores, depois deu tudo errado. Pode ser até campeão da Copa do Brasil. Para fazer isso, ele contratou, por exemplo, o Garro, não pagou o time do Garro. Ele contratou o Memphis, ele não consegue pagar o Memphis. Vale a pena? Ele já ganhou não sei quanto da fase da Copa do Brasil. Não vale a pena. Nesse aspecto não vale a pena. Perfeito. E aí o Edson Martins fala: diante do cenário atual, qual dupla de ataque devemos ter contra o Ceará? Tapia e Luciano? Pois é, pra ver se o Luciano vai jogar, né? Então. Como é que o cara vai entrar? Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a situação do meia Oscar, que segue afastado do São Paulo e cuja volta aos gramados ainda vai demorar um pouco mais do que a torcida esperava. O técnico Hernan Crespo falou abertamente sobre isso e acabou esfriando a expectativa de quem acreditava que o camisa 8 já poderia estar disponível nos próximos jogos. Segundo o treinador, a tendência é que Oscar só volte a jogar mesmo depois da data FIFA, marcada para o início de outubro. Para entender melhor, vamos voltar um pouco no tempo. Oscar sofreu uma lesão séria no clássico contra o Corinthians, no dia 19 de julho, no Morumbis. Logo no começo da partida, ele caiu de mau jeito e acabou fraturando 3 vértebras lombares. Desde então, passou por um processo longo de recuperação, com muito tratamento, fisioterapia e fortalecimento muscular. Não é uma lesão simples, exige cuidado e paciência, porque envolve a coluna. Nos últimos dias, o site oficial do São Paulo chegou a divulgar que Oscar voltou a treinar sem restrições com o grupo. Isso animou a torcida, que já começou a criar a expectativa de vê-lo de volta nos jogos do Brasileirão. Mas na prática, a situação não é tão simples. Treinar sem restrição física não significa que o atleta esteja em condições de disputar partidas em alto nível. E foi justamente isso que Crespo explicou na coletiva após a derrota para a LDU, no Morumbis, que custou a eliminação na Libertadores. O treinador foi muito direto. Abre aspas. O Oscar não treinou quase nunca enquanto estamos aqui. Ele caminha, sim. Ele participa de algumas atividades, mas ainda sente dor. Eu espero talvez um milagre para que jogue antes da data FIFA. Se não, só depois. Fecha aspas. Ou seja, apesar da evolução, o meia ainda não está pronto para competir. Isso significa que o São Paulo terá de se virar sem ele pelo menos mais 3 jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro contra Ceará, Fortaleza e Palmeiras. Nessas, Crespo deve continuar apostando em alternativas como Lucas Moura e Luiz Gustavo para dar qualidade ao meio de campo. Mas não é a mesma coisa. Oscar foi contratado justamente para ser o cara da criação, o jogador que muda o jogo com um passe preciso ou uma finalização de fora da área. Sem ele, o time perde esse diferencial. É claro que não dá para culpar o jogador. Uma fratura na coluna é coisa séria. O próprio Crespo ressaltou que Oscar ainda sente dores e se há dor, não tem como forçar. O risco de uma recaída seria enorme. E
Convenhamos, é melhor esperar mais algumas semanas e ter o jogador em boas condições do que colocá-lo em campo antes da hora e correr o risco de perder ele de novo. Do lado da torcida, fica a ansiedade. Oscar é visto como um reforço de peso, alguém que pode realmente elevar o patamar da equipe. A volta dele é aguardada com muita expectativa, especialmente porque o São Paulo vive um momento de altos e baixos na temporada. A eliminação na Libertadores doeu e o Brasileirão agora virou prioridade total. Ter Oscar em campo, recuperado e confiante, pode ser um fator decisivo nessa reta final. A data FIFA acontece entre os dias 6 e 14 de outubro. A expectativa, portanto, é que a partir da segunda quinzena de outubro, Oscar já esteja à disposição. Se tudo correr bem, ele poderá ajudar o São Paulo nos últimos jogos da temporada, ganhando ritmo gradualmente e voltando a ser protagonista no meio de campo. A grande questão é, quando ele voltar, será que vai conseguir ter impacto imediato ajudando o time a reagir no Brasileirão? Ou vai precisar de mais tempo para se readaptar, encontrar o ritmo e recuperar a confiança? Essa é a dúvida que só será respondida dentro de campo. Mas o importante é que Oscar está evoluindo. Treina com um grupo, ainda que de forma limitada, sente algumas dores, mas aos poucos vai avançando no processo. Crespo prefere ser cauteloso, não criar expectativas exageradas. E isso até ajuda a proteger o jogador da pressão externa. E aí, torcedor, o que você acha? Vale a pena esperar um pouco mais para ter Oscar 100% ou você arriscaria já colocá-lo em campo nos próximos jogos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque a resenha é sempre importante. E claro, não esquece, se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade sobre o tricolor. Aqui você sempre fica por dentro de tudo que acontece no São Paulo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.